Durante muito tempo na minha vida, eu vivi uma verdadeira confusão na minha vida profissional. Eu já fiz diversos cursos e embora enquanto eu estivesse estudando, eu amava estar aprendendo e me conectando com as pessoas. A verdade é que pouco tempo após as formações, eu não continuava a seguir aquele caminho, ou sequer chegava de fato a seguir naquele caminho como profissão. E o fato é que eu sempre gostei muito de estudar, mas aquela situação já estava me incomodando. Mas eu não sabia qual de fato era o meu caminho. Foi então que em 2025, durante uma crise emocional, eu mergulhei ainda mais profundamente no autoconhecimento. E acabei me deparando com a possibilidade de me tornar uma terapeuta especialista em relacionamentos. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você um pouco da minha jornada até me encontrar profissionalmente. E eu espero que toda essa jornada te ajude de alguma forma na sua vida profissional também. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento. Primeiro, a confusão do ensino médio. Quando eu estava saindo do ensino fundamental para cursar o ensino médio, eu fui fazer uma prova para estudar em uma escola. Essa era uma escola da qual eu já havia estudado anteriormente e era uma escola da qual me agradava. E nessa época a escola estava com um projeto para bolsistas. Então, no momento que eu fui fazer a prova para estudar nessa escola, a gente tinha lá duas opções de curso técnico para a gente escolher. Tinha um curso técnico em telecomunicações e tinha um curso técnico em eletrônica. A princípio, tinha uma lista enorme de cursos, porém, quando eu e o meu pai ou a minha mãe, eu não lembro com qual dos dois eu estava naquele momento, fomos até a moça entregar o papel da inscrição, ela falou que só tinham dois cursos disponíveis, que era o curso de telecomunicações ou o curso de eletrônica. Então, eu acabei olhando novamente aqueles dois e acabei escolhendo o curso de telecomunicações. O que acontece? Eu passei nessa prova e comecei a estudar nessa escola como um bolsista. E então, se eu não me engano, no primeiro ano, a gente não ia ainda para o curso técnico. A gente começou aí no segundo ano que a gente estava estudando. Todas as pessoas que haviam também passado na prova. Só que o que acontece? Eu escolhi telecomunicações porque só existiam duas opções. E eu pensei que telecomunicações, por ter a palavra comunicação, eu ia conseguir me adaptar melhor. E de fato, tinham várias cadeiras dentro do curso técnico do qual eu me identifiquei, do qual eu gostei, mas também tinham outras que para mim eram terríveis. E de fato, eu não me enxergava seguindo aquela área adiante. Tanto é que assim que eu finalizei o ensino médio, eu também saí do curso técnico. E as cadeiras que eu ia precisar refazer, eu não refiz. E chegou um momento que eu ia para o curso técnico apenas como uma obrigação, mas não porque de fato eu enxergava aquilo como a profissão que eu queria seguir. Passada essa fase do curso técnico no ensino médio, eu acabei entrando em um curso de desenho e fiquei lá por muito tempo. E dentro desse tempo que eu permaneci lá dentro, me foi sugerido uma oportunidade para que eu trabalhasse como professora nesse curso de desenho e também como divulgadora em diversos momentos que eu estive lá. Então eu trabalhei um tempo de forma informal dentro desse curso de desenho. E eu estava muito animada para trabalhar nesse curso de desenho. Porém, devido a diversas questões, eu fui também me desanimando e fui perdendo o interesse. E também comecei a enxergar que ali não era um lugar para mim, que eu precisava ir em busca de outras coisas. Apesar disso, eu tive experiências maravilhosas dentro desse ambiente. Só que eu enxergava que aquilo não era mais para mim, que aquele não era o meu objetivo, que se eu continuasse lá, eu ia estar construindo o sonho de uma outra pessoa, mas não o meu. E outras pessoas eu sei que teriam aquele sonho, mas aquele não era o meu. Eu queria construir uma outra coisa que eu sequer sabia ainda o que era exatamente. Só que o que acontece? Num período em que me surgiu essa proposta no curso de desenho, eu estava cursando um curso técnico em segurança do trabalho. E foi perto de eu concluir o curso técnico que eu recebi essa proposta do curso de desenho. Só que um pouco depois que eu havia recebido essa proposta do curso de desenho, o meu professor do curso técnico comentou a respeito de uma possível indicação. Tinha uma empresa da qual ele conhecia que estava precisando de um técnico em segurança do trabalho. Pelo que ele demonstrou, ele enxergava que eu era compatível com essa vaga da qual a empresa estava oferecendo. Só que o que acontece?
Na época eu ainda era muito jovem, não dei muita atenção e importância para isso, porque também eu estava direcionada para o curso de desenho. Eu já havia recebido essa proposta. E eu também tinha um certo receio de atuar como um técnico em segurança do trabalho. Então eu acabei não perguntando, nem me interessando por essa vaga. Acabei optando por ficar no curso de desenho. Só que esse trabalho no curso de desenho durou pouquíssimos meses. E logo eu decidi que deveria sair. E aí, passada essa questão do curso de desenho e do curso técnico, eu comecei a fazer curso de costura. E era ótimo, eu adorava. Simplesmente era muito bom estar lá com aquelas pessoas, costurando, conversando. A professora era excelente, muito simpática, muito gentil, com um conhecimento muito grande dentro da costura. Então, poucos meses depois, eu concluí o curso de costura e comecei a atuar por conta própria. Porém, poucos meses depois, eu parei de atuar. Era como se eu não conseguisse me encontrar e me conectar a algo a longo prazo nesse sentido. Então, certa vez, saindo de um centro espírita que eu frequentei durante boa parte da minha vida, eu fui em uma lanchonete fazer um lanche antes do ensaio do grupo de teatro. Quando eu estava conversando com a dona do negócio, ela perguntou: "Você não tem nenhuma amiga não que teria interesse de trabalhar aqui?" Eu parei brevemente, pensei e disse: "Tenho, eu." Ela: "Você?" Eu disse: "É, eu." Aí ela perguntou quando eu poderia ir fazer uma experiência. Eu disse: "Olha, eu tenho um ensaio daqui a pouco, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar de lanchar aqui, eu vou lá, informo e volto." E naquele mesmo dia eu tive a minha experiência. E foram cerca de 4 horas trabalhando em uma lanchonete. E ao final do expediente eu já estava extremamente cansada. E eu informei para ela, eu disse: "Olha, foi legal a experiência, mas eu não vou poder ficar aqui, não dá para mim trabalhar aqui com vocês." Então ela fez o pagamento daquele horário que eu passei ali trabalhando com elas e eu fui-me embora. Então, como dá para perceber, minha vida profissional era uma extrema bagunça. Só que tem uma questão. Quando eu passei pelo momento desafiador em 2025, eu mergulhei mais profundamente no autoconhecimento. Eu percebi e me curei de diversas questões. E me foi apresentada a possibilidade de me formar como terapeuta. E embora eu nunca havia pensado na possibilidade de me tornar terapeuta, eu embarquei nessa jornada. E ao longo do processo eu percebi que eu sempre amei falar sobre relacionamentos. Eu sempre amei estudar a respeito e ler livros sobre o tema. E essa questão do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, dos relacionamentos, foi algo que sempre chamou a minha atenção. E sabe o que tudo isso me fez perceber? Que às vezes a gente procura tanto por algo, e esse algo está mais perto do que aquilo que a gente imagina. Então, se você está passando por um momento de confusão na sua vida profissional, comece a observar aquilo que você já gosta, aquilo que você faria até de graça, e encontra um meio de monetizar o conhecimento que você já tem, ou de se aperfeiçoar, talvez até fazer alguma formação na área, para que você possa trabalhar com algo que de fato você se identifica, você gosta e é útil para outras pessoas, vai resolver o problema de outras pessoas. Compartilhe a sua experiência ou a sua opinião aqui comigo nos comentários. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Eu te vejo muito em breve. Um beijo pra você e tchau!